Bem-vindo ao podcast do IBC, podcast feito para você que quer construir o sucesso. E hoje a gente vai mostrar para vocês qual é a importância e o impacto da gestão financeira, gente. É por meio de uma boa organização que você começa a ter tempo. Você que é consultor sabe do que eu estou falando. Tempo é uma das maiores dificuldades para quem está começando, porque você é administrador, você por vezes é o executor, é quem planeja, quem atende o cliente, faz tudo isso. E se você não consegue arrumar a casa, como que você vai conseguir fazer novos clientes? Como vai ter tempo para isso? Então, para você conseguir escalar o seu negócio, é importantíssimo que você organize as finanças da sua empresa, separando os seus custos, separando os centros de custo das obras, organizando o seu capital de giro, fazendo preço realizado quando fechar o fluxo de caixa de obra. E hoje a gente está aqui com o engenheiro Valcir para contar para a gente um pouquinho mais sobre o operacional disso, né? Por vezes a gente acha que tem que usar ferramentas incríveis para fazer isso acontecer, mas na verdade, papel e caneta bem executados são suficientes, não é, engenheiro? Sim, com certeza. Lógico que o ideal, principalmente quando a gente trabalha com obras grandes, né? Uma planilha é muito bem-vinda. Claro, eu sei. Porém, dependendo da estrutura, né, que a empresa tem, que ela inicia, ela pode ser que aquele empresário não tenha aquela facilidade, né, em trabalhar com Excel. E, ok, tudo bem. Mas o importante é a pessoa fazer. Sim. Né? Se ela pegar um papel de pão, escrever e se organizar ali, e ela tiver o controle dentro dessas anotações, acabou. É isso que importa. E aos pouquinhos a pessoa vai evoluindo e vai melhorando, né? E vai fazendo curso, vai se aperfeiçoando, porque ninguém nasce grande, né? A gente nasce bebezinho e vai evoluindo. Eu costumo falar que ninguém ensina a gente a ser empresário. Ninguém ensina, não tem escola que mostra pra gente, olha, vocês vão fazer o fluxo de caixa, vão fazer a organização das suas contas pessoais. A escola sequer ensina a gente a fazer o gerenciamento do nosso dinheiro. A gente não tem uma educação financeira, a gente tem que aprender na marra. E normalmente a gente aprende errando. Só que melhor do que aprender errando é você aprender com quem já passou por isso. Com quem já passou por essas experiências, tanto na vida pessoal quanto na profissional, né? Por isso que a gente traz bastante essa pegada aqui no IBC, né? Em relação à maior dor de quem está começando, é que, como eu disse, a pessoa está fazendo a gestão, está fazendo a venda, está fazendo a obra, está fazendo tudo. E além disso, ela tem as contas dela da casa dela para pagar. Então é muita pressão em cima do indivíduo. E precisa separar. Precisa separar, não adianta. Senão a gente vira uma panela de pressão, explode, morre cedo e não consegue organizar a vida. Então, gente, primeira coisa, vai começar a organizar a sua empresa, separa a sua vida financeira pessoal da profissional. Você sabe quanto que você precisa para a sua vida financeira pessoal funcionar. Então, eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar a conta de luz, tenho que pagar água, tenho que pagar a internet, tenho os filhos, tenho tudo isso, tem todas essas contas que eu preciso pagar. Gente, levanta esse custo, vê quanto que é. Isso vai ser a sua meta para você garantir. Ou seja, o seu trabalho tem que garantir pelo menos isso, porque se a sua mentalidade da vida pessoal começar a afetar a profissional, você não vai saber tomar decisões mais assertivas. Você vai se submeter a situações em que o cliente às vezes está te explorando e você passa a ser um PJ, um CLT glorificado. Você vira funcionário do seu cliente. Não dá certo isso. Então, organização na vida financeira pessoal por meio do levantamento dos seus custos mensais, trabalhar isso direitinho para que você possa, dentro da sua empresa, provisionar o seu custo, ou seja, preparar a sua empresa para arcar com o seu custo e que você consiga tomar decisões de gestor e não de um trabalhador. Isso é um divisor de águas para quem está começando, tá? É difícil, gente. Nada vai vir fácil, principalmente na vida de empreendedor. Mas essa separação é o primeiro passo para você conseguir fazer a organização financeira da sua empresa. E a partir daí você começa a gerenciar as contas da sua empresa. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre os custos, né? Os centros de custos, que isso faz parte dessa organização. E o que são esses centros de custos? Então vamos lá. Vamos imaginar a pessoa começou a empresa. Então, primeira coisa, ela tem aqueles custos iniciais administrativos. Ela tem que ter um celular. Esse celular é um custo administrativo.
ela tem o carro dela para ela poder ir e vir, visitar o cliente, voltar. Entra como custos administrativos. Só que aí ele pegou a primeira obra. Então, essa única obra, ela vai ter o custo da obra em si e também vai compartilhar com o custo administrativo. Aí ele começa a crescer, certo? A empresa dele começa a crescer, ele pega a segunda obra, pega a terceira obra e assim por diante. Aí é que está o ponto X. É muito importante que o empresário tenha a seguinte visão: custo administrativo. Esse custo administrativo, ele tem que ser diluído pelo número de obras. Se ele tem uma obra, aquela única obra vai ter que pagar aquele custo administrativo. 2, 3, assim por diante, vai dividindo. Quanto mais obras, mais barato por obra o custo administrativo. Exatamente. Só que aí nós temos o custo individual da obra. Então, você tem lá o recurso financeiro. Hoje falamos sobre orçamento, custos, planejamento, certo? Não falamos sobre isso? Então, o que acontece? Quando você vai fazer o planejamento físico-financeiro, é daquela obra. Então, você tem o custo daquela obra, o dinheiro que entra naquela obra. Tudo vai entrar numa única conta da empresa. Só que aí você, dentro do seu controle financeiro, você vai falar, poxa, da obra A entrou 100 mil, da obra B entrou 30 mil, e assim por diante. E aí esse valor tem que ser somente para aquela obra. Você tem que estruturar isso, organizar isso de tal forma que jamais você pega dinheiro de uma obra para colocar na outra obra. Não, exatamente. Né? E esse dinheiro que entrou em uma determinada obra, ele não vai ser simplesmente uma conta bancária diferente. Se você for abrir uma conta para cada obra que você tiver, você vai ficar louco, né? Então você tem que fazer, principalmente no começo, a gestão da obra, a gestão do financeiro dessas obras com base nas suas planilhas, nas suas tabelas do seu caderno. Por quê? Entrou todo o dinheiro que entrar, você vai ali controlar, entrou X, entrou Y, entrou Z. E o dinheiro que sair de cada obra também. Cada obra tem que funcionar de forma independente. E a partir do momento que você perde o controle disso, que a gente fala que é a receita do fracasso, né? Eu já vi muito acontecer. Pegou uma obra, putz, a conta dessa obra aqui não tá fechando. Vou pegar dinheiro da outra obra. Eu vou ter que pegar mais uma obra para cobrir as outras duas. Isso vai virar um círculo vicioso. Aí complica. Complica demais, você dificilmente vai sair disso. Então, é muito importante que você organize o seu financeiro a ponto de que, se eu precisar de dinheiro numa determinada obra, eu vou pegar emprestado. Só que eu não vou pegar emprestado de uma outra obra. Eu vou pegar emprestado da minha empresa, do meu capital de giro. E se eu não tiver capital de giro, é melhor você fazer um empréstimo bancário do que você pegar dinheiro de outra obra. Por quê? Você não pode entrar no círculo vicioso. Por mais que você fale, não, mas a outra obra vai dar certo, vou ter um lucro de tanto. Você precisa dessa separação organizacional. Você pode até cometer o equívoco de não ter feito um bom orçamento numa obra, mas você não pode deixar o erro de uma passar para outra. Então é melhor você pagar pelo seu erro, ou seja, pagar o empréstimo no banco, do que você começar a ter esses problemas. E esse empréstimo ele vai gerar um custo para você, para sua obra vai estar no prejuízo. O prejuízo, quando você fecha a obra, vai para sua empresa, porém, passa a ser um custo ali administrativo. Você errou. Mais controlável. Mais controlável. Não, você não corre o risco de contaminar as outras. Você não contamina as outras. Então você precisa conter esse problema, né? Você não pode deixar ele como se fosse uma doença, né? Você tem que conter isso daí. E eu tenho um exemplo, assim, bem tenso do que eu já vi acontecer. Que a empresa pegou uma obra boa e uma obrinha pequena ao mesmo tempo, né? Essa obrinha pequena era uma reforma de mais ou menos 60 mil reais, começou a sugar o dinheiro da obra maior. Resultado, a obra maior faltou caixa e o cliente teve que pagar uma multa enorme. Fechou a empresa. Por causa de uma reforma que ele fechou mal fechada, afetou uma obra que era 10 vezes o valor e ele teve só de multa de atraso, quebrou a empresa dele. Simples assim, gente. Um pequeno erro teria sido resolvido. Podia ter pego um dinheiro emprestado, teria tido um custo que você ia diluir e esse dinheiro simplesmente você recuperava depois. Você acabou prejudicando sua empresa inteira porque
pegou o dinheiro de uma outra obra. Com certeza, precisa. É por isso que é importante a gente ter todo esse cuidado, né? E olhar as contas com carinho, né? E se organizar. E fazer um pequeno apanhado sobre essa parte do custo administrativo. Quando você tem poucas obras, claro que é mais difícil, porque o seu custo administrativo é alto, você tem que bancar a sua empresa, bancar os custos gerais, só que esse custo também ele não pode ser alto a ponto de inviabilizar suas obras. Então fica uma dica, um número mágico de mais ou menos 4, 5% para o orçamento referente aos custos administrativos, né? Com isso, você consegue potencializar suas obras e permitir que você consiga realmente deixar tudo sob controle para poder ter o lucro. Então, e lucro? O que é lucro para você? O lucro é todas as despesas já foram levantadas, certo, né? Inclusive o custo do seu trabalho. Perfeito, inclusive o lucro, isso já está naquele custo que você fez. Exatamente. O valor fechado da obra, tirando os impostos, o que sobrou nesse intervalo é o seu lucro, né? Significa que você então já fez todas as suas considerações de custo de obra, inclusive o seu trabalho já está computado ali, menos os impostos, e essa pequena fatia que sobrar é o lucro. A gente fala pequena porque os impostos são uma fatia tão grande às vezes quanto o lucro, né? Falamos que o governo é o nosso maior sócio. Maior que a gente. Muitas vezes. Mas tudo bem, faz parte. O importante é que o negócio consiga funcionar, né? E para ele funcionar, o lucro também tem que ser planejado. Sim. Né? Então, na hora muito bem planejado. Muito bem planejado. Não pode misturar o lucro com o custo, igual a gente pontua com força aqui, essa questão que a gente traz de que o seu custo de trabalho, você como gestor, dono da empresa que atua também, seu custo entra lá como custo e o lucro é da empresa, não é seu. Sim. Né? O lucro é o que vai compor o seu capital de giro, que é o que vai potencializar os investimentos da sua empresa. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre capital de giro, mas por meio do planejamento do lucro, você consegue estimar que, em tantos meses, se eu atingir uma meta X, por exemplo, em 6 meses eu preciso pegar 10 obras e trabalhar com uma margem de lucro de 15%. Se eu conseguir isso, eu vou planejar uma bonificação para os sócios da empresa, seja você sozinho, seja você, às vezes, por vezes, a esposa nas empresas familiares. Então é importante você planejar a sua empresa de tempos em tempos para fazer uma retirada, para fazer ou investimento, né? Então, em tantos meses eu consegui lucrar tanto. Então, poxa, compus um capital de giro. Agora eu posso fazer, esse dinheiro eu posso tomar uma atitude que vai fazer minha empresa crescer, ou então eu posso me bonificar. Entra na retirada. Sim, e essa retirada, ela precisa ser executada com muita consciência. Por exemplo, você investiu um dinheiro para poder abrir a sua empresa, né? E esse investimento tudo vai depender do tamanho, do porte da sua empresa. Esse dinheiro, óbvio que não... Esse dinheiro, em algum momento, ele vai ter que retornar para você, porque é um dinheiro que você investiu no negócio, né? E aí você que vai ter que fazer a análise para ver em que momento será interessante, sem comprometer a saúde financeira da empresa. Esse é o ponto-chave. Você não pode fazer com que as suas retiradas comprometam o crescimento da sua empresa, né? Por isso que a gente pega nesse ponto, separar a sua vida pessoal da vida profissional, da vida da sua empresa, para que você não sabote a sua empresa. É o que acontece em muita empresa no Brasil, infelizmente, porque a gente não tem essa educação financeira, ninguém ensina a gente tem que aprender na marra, ou aprender com os outros. E muitas vezes, né, Thomas, isso também acontece porque é fácil, apenas é trabalhoso você chegar nos seus objetivos. Precisa de muita disciplina. E o que acontece na maioria das vezes, o que é? Você começa a trabalhar, você começa disciplinado, só que aí o negócio começa a aumentar o volume, né? Sim. A sua empresa começa a ter um aumento de volume, e aí é que é um momento perigoso. Que aí você perde a organização. Que a pessoa acha, nossa, tô ficando aí, tu vê aquela montanha de dinheiro, e em obra, é como você movimenta muito dinheiro. Então chega um momento que você pode acontecer de você ficar enfeitiçado. Não pode confundir faturamento com ganho pessoal.
Faturamento, você pode faturar R$1 milhão numa obra, só que sua retirada vai ser de R$100 mil. Demorou 12 meses para fazer a obra, isso basicamente é um ganho da empresa, não seu, de R$10 mil por mês. Nossa, peguei uma obra de R$1 milhão, estou milionário. Não, amigo, não tá. Longe. Ao contrário. Vai chegar lá. Ao contrário, se não tomar cuidado, essa obra às vezes pode te prejudicar de uma maneira que fica bem complicado depois de você retomar. Exatamente. Sacrifica o seu crédito, sua vida pessoal pode se afetar porque você não organizou a financeira profissional. É uma via de mão dupla. Você tem que estar com sua vida inteira organizada para que você consiga avançar de forma eficiente, né? Então, por meio dessa organização do lucro, você consegue começar a construir o seu capital de giro. E aí que a coisa começa a mudar, começa a ganhar forma, sua empresa vai começar a crescer. Exatamente. Você começa prestando serviço para os outros e vai construindo o seu capital de giro, correto? Sim. Vai chegar um momento aonde você vai poder dar o próximo passo, que é o quê? Você ser o dono dos seus empreendimentos e não prestar mais serviços para os outros. Porque enquanto você está nesse processo de construção do seu capital de giro, você está prestando serviço para os outros. Sim. Ou seja, você trabalha com o dinheiro do cliente e através do seu trabalho você vai tendo lucro e através desse lucro você vai montando o seu capital de giro. Concorda comigo? Não, concordo perfeitamente. Ok. Só que, quando você chegar nesse ponto, é o ponto onde você vai dar o próximo passo, que é fazer obra para você. Você não vai mais fazer obra para o cliente. De repente, você pode até continuar fazendo, só que, paralelo a isso, você vai começar a fazer obras suas. Sim. Por quê? Vou contar uma situação que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, tá? Errei. Eu comecei a construir o capital de giro e continuei prestando serviço para cliente. Aí eu fiquei com uma bela obra, um cliente me contratou, e aí eu comecei a colocar dinheiro na frente, meu, para fazer a obra dele. E eu tive um belo do calote. Esse cliente não me pagou, eu entreguei a obra para ele, e eu fiquei no prejuízo. Por mais que eu tinha contrato, por mais que eu tinha tudo o que precisava, mas mesmo assim, eu não recebi. Até hoje, né? Então isso daí a importância de nós compartilharmos isso, né? Deixa eu fazer uma colocação, porque você falou de judicializar, né? Quando a coisa vai para o judicial, não importa se tem contrato, se foi fechando boca a boca, todo mundo já perdeu. Sim. A partir do momento que foi para a justiça, quem tá ganhando é só o advogado. Exatamente. Né? Então você já perdeu aí. Mas ainda nesse gancho do capital de giro, sim, o próximo passo com certeza é você fazer um investimento, mas a partir do momento também que você tem um capital de giro, lembra aquela questão das obras, você pegar dinheiro de uma obra para outra, você pode pelo menos emprestar dinheiro da sua empresa para a sua própria obra. Então se porventura aconteceu algum imprevisto numa obra sua, você não precisa pegar emprestado do banco, mas você vai pegar emprestado do seu capital de giro. Você tendo o capital. Exatamente. Então, o cliente atrasou um pagamento, você vai ter dinheiro para pagar os seus funcionários. Porque a pior coisa que tem é o cliente não te pagar dentro da data, o que acontece infelizmente muito. O cliente não te pagar dentro da data e você não tem dinheiro para pagar os funcionários. Os funcionários não tem nada a ver com isso, eles não estão ali correndo o risco do negócio. Quem está correndo o risco é você. Você que assumiu o compromisso de fazer a obra, assumiu a contratação do pessoal e eles estão ali para receber o dinheiro pelo trabalho que eles prestarem. A equipe é sua. A equipe é sua, exatamente. Então, você como consultor, por vezes fica nessa situação entre uma prensa, né? O cliente prensa de um lado, mão de obra querendo receber do outro, e você tem que ter força para segurar o tranco. Por isso que é muito fundamental que o empresário que está no ramo prestando serviço para os clientes, que ele saia dessa situação o quanto antes. Ou seja, quanto mais disciplinado ele for, mais ele trabalhar, mais rápido ele vai chegar no capital, sim, aonde ele vai começar a fazer empreendimentos próprios, que é trabalhar com o seu dinheiro e fazendo as obras que ele já faz. Perfeito. E junto nisso, só que ele precisa saber o time, né? Que momento que ele vai ter que parar
de prestar serviço e só fazer os empreendimentos próprios. Porque tudo tem uma transição. Por meio de uma organização financeira eficiente, ele consegue, então, programar a empresa dele para dar esse passo. E eu vou contar um segredo para você que é construtor. Você vai conseguir se emancipar. Você não vai mais precisar do dinheiro dos clientes. Quando você está aí construindo para os outros, usando o seu conhecimento, sua equipe, sua mão de obra, sua expertise para fazer os outros ficarem ricos, você está só ali ganhando uma margenzinha de lucro prestando serviço. Quando você tem o controle do produto, que é a construção, você consegue então ter o lucro dessa construção para você. Você deixa de ser um prestador de serviço e você passa a ser um investidor. Nem que seja uma casa, você pode começar com uma casinha pequena, fazer um pequeno investimento, conseguir um capital extra aí de um banco, de um consórcio, alguma coisa para te amplificar o dinheiro. Tudo isso por meio de um capital de giro que veio dessa organização inteira que a gente trouxe para vocês hoje. Então, consultor, seja independente, seja emancipado financeiramente por meio desse conhecimento que a gente está trazendo para vocês aqui hoje. Se organizem, façam um serviço de qualidade para os seus clientes, ganhem e construam esse capital de giro. Esse é o caminho de sucesso.